Oi pessoal, paz, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho também sobre interpretação de sonhos. Na verdade, eu queria dar alguns exemplos de sonhos interpretados, porque assim, quando a gente fala em interpretação de sonhos, não é tradução de sonhos. Então, é esse tipo de dicionário de sonhos, né? Por exemplo, isso significa isso, aquilo significa aquilo outro. Vocês fujam disso, tá? Porque a palavra fala que a interpretação do sonho vem do Senhor, então vocês se apeguem a isso. Então, às vezes, a gente fica tentando imaginar um monte de coisas, né? A gente fica tentando, sei lá, a nossa engrenagem aqui fica funcionando e a gente tenta pensar. E quando Deus dá a interpretação, às vezes não é nada daquilo que a gente estava pensando. Né? Comigo, por exemplo, isso já aconteceu. Uma pessoa veio e me contou uma série de sonhos e eu tentei imaginar o que era, eu tentei ficar conversando com a pessoa, tentando descobrir de alguma forma o que era. E bem no fim, teve um dia que, uma noite, no meio da noite, o Senhor me deu um outro sonho, que era uma chave para entender aqueles outros sonhos que ele já tinha tido. Então não tinha nada a ver com o que eu tava imaginando, né? Eu tava imaginando uma coisa e na verdade era outra coisa, enfim. Então toda a interpretação do sonho, ela vem do Senhor. E algumas coisas elas são literais e outras coisas elas não são literais, elas são simbólicas. Então o primeiro exemplo de sonho interpretado que eu queria dar é o sonhador mais conhecido da Bíblia. E esse é o motivo também pelo qual a gente não pode se apegar a interpretações de sonhos já pré-formatadas, né? Porque lá em Gênesis 37, tanto os feixes de trigo quanto ali o sol, a lua e as estrelas ali se curvando diante dele significavam que era a família dele. Então aqui, tanto o sol e a lua, as estrelas, quanto feixes de trigo, coisas bem opostas uma das outras, né, significavam a família de José. Só que eu não posso pegar e jogar isso no dicionário bíblico. Toda vez que você sonhar com trigo, quer dizer a sua família. Toda vez que você sonhar com sol, lua e estrelas, é a sua família. Porque às vezes até biblicamente uma mesma coisa ela não tem o mesmo significado. Porque se fosse simplesmente eu pegar e montar um dicionário de interpretação de sonhos, não precisaria do dom de interpretação de sonhos. Certo? Então, por exemplo, um leão, né? Você sonha com um leão, ele pode ser tanto Jesus, que é o leão da tribo de Judá, mas a Bíblia fala também que Satanás ele é como um leão que fica ao derredor. E aí? Né? Ou então você sonha com uma ovelha. Né? Na Bíblia, a gente sabe que um dos significados aí é que uma ovelha, por exemplo, uma ovelha de Jesus, um seguidor de Jesus. Só que lá em Mateus 7,15 fala que existiriam falsos profetas, que eles eram disfarçados de ovelha, mas por dentro eles eram lobos devoradores. Então, voltando até mesmo essa questão do sonho de José, né? Ali aqueles astros significavam a família dele. Porém, lá em Apocalipse 12,4, fala que o dragão, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Então, nesse caso, não tem nada a ver, né, com a interpretação aí que José teve. Não tem nada a ver com família, isso quer dizer outra coisa. Então, eu vou dar alguns exemplos de sonhos que eu tive a interpretação, para você ver que as coisas não são tão esquisitas quanto você pensa, né? Às vezes uma interpretação, ela pode parecer muito doida, mas tenha fé, porque realmente os sonhos, eles são um pouco complexos mesmo, e às vezes algumas coisas parecem que não tem muito a ver, né? Então, um sonho interpretado que eu tive foi quando eu sonhei com a minha lua de mel. Então, o que eu sonhei exatamente? Eu sonhei que parecia um filme, uma historinha, assim, de investigação. Então, eu sonhava com um lugar que tinha os investigadores, e eles iam para outro lugar, via containers, e daí depois eu vi um pontilhão que eles atravessavam. Em cima daquele pontilhão tinha o dragão andando sobre os carros, né? E depois eu olhava o céu daquele lugar, era todo vermelho, preto e laranja, amarelo, enfim, parecia que estava pegando fogo. E depois eu via um navio pirata. Então, quando eu tive um sonho, eu não sabia o que era, né? E aquele sonho ficou lá na gaveta por muito tempo. Porém, quando eu cheguei na minha lua de mel, aquela igreja, de certa forma, o louvor da igreja, ele parecia um pouco travado, né? Sabe quando é aquele louvor assim, tipo, não tinha ninguém no altar, parecia algo meio... Enfim, um louvor meio esquisito. E aí, no meio lá do culto onde eu estava, né, que a gente foi na igreja, enfim, a gente foi no culto lá, durante a nossa lua de mel, eu me lembrei desse sonho, e eu me lembrei de vários lugares que eu tinha passado, que eu tinha visto durante a viagem, que eu tinha visto no sonho. Então, eu vi os containers, eu vi o pontilhão, a gente passou em frente, né, o navio pirata. E conversando com o pastor da igreja, eu comentei do dragão, e ele falou assim que o dragão era uma potestade daquele lugar que, né, que eles já conheciam, eles já sabiam disso. Então, nesse caso, o que era? Aquele sonho que eu tive, que é a historinha, não tinha nada a ver, e o foco do sonho era o lugar, era a situação espiritual de um lugar.
Então, esse foi um exemplo de interpretação de sonho, um tipo de interpretação que eu só tive quando eu cheguei no lugar. Na hora que eu cheguei lá, que eu vi as coisas, que eu entendi, não, aquele sonho é a situação espiritual desse lugar. Porque não era a situação física do lugar, né? Porque o céu não tinha nada a ver com o céu que eu tinha visto. O céu era azul, lindo, maravilhoso, né? Porém, no sonho era um céu que parecia pegando fogo, assim, um lugar que tem muita idolatria, enfim. Então, um outro exemplo de sonho que eu tive, que a interpretação dele foi um pouco literal, que eu sonhei que eu estava entregando uma certa quantia de dinheiro para uma pessoa. A gente estava, tipo, em um aeroporto, em um lugar assim. E no sonho ele não aceitava o dinheiro, mas ela acabava aceitando o dinheiro. Então, no final das contas, o lugar que eu vi no sonho, ele não tinha nada a ver, porque não aconteceu naquele lugar, né? Aconteceu na igreja. No sonho eu tinha visto um aeroporto, mas a concretização daquele sonho aconteceu na igreja. Então foi literal de certa forma, porque eu entregava uma certa quantia de dinheiro para aquela pessoa. E é engraçado porque assim, eu não vi exatamente a quantia de dinheiro, eu vi uma certa quantia, então eu arredondei o dinheiro daquela quantia que eu tinha visto. Porque eu fiquei com muito medo de eu não ter entendido realmente quanto que era para entregar e eu entregar menos. Então eu preferi arredondar para cima. E no final das contas, o valor que a pessoa precisava era exatamente aquele valor que eu tinha entregue. Então foi um sonho vindo de Deus, né, de uma pessoa que ela precisava de uma quantia e o Senhor deu um sonho de forma literal. Né? Então no sonho eu me vi entregando dinheiro para uma pessoa e qual que era a interpretação? Entregue mais ou menos essa quantia de dinheiro para essa pessoa. Um outro sonho interpretado também que eu tive foi uma vez que, eu até já contei aqui, que eu sonhei que tinha 2 baleias assassinas brincando com uma pessoa da minha família. Aquele sonho, ela morria, né? Foi o que eu via naquele sonho. Então, poucas semanas depois, ela quase, não vou dizer que quase morreu afogada, assim, mas aconteceu algo muito grave, realmente, uma situação com água, enfim. Então, o que era aquele sonho? Ele era realmente um sonho de aviso, né, em relação à água. Então, esse é um exemplo também, né? Eu tive um sonho ruim, onde, né, enfim, talvez aquelas baleias assassinas significasse algum espírito na água, alguma coisa assim. Mas era um sonho de aviso, né? Eu vi realmente um sonho ruim com água. E qual que era a interpretação? Cuidado com água. Um outro exemplo também aconteceu com uma pessoa que ela nem é da igreja. Então eu sonhei que eu via ela conversando com um homem e de repente aquele homem, eu começava a falar pra ele assim, em nome de Jesus, eu quero ver quem você é realmente. Então aquele homem, ele se transformava num monstro, tipo num ET. Só que depois disso ele começava a diminuir e se transformava num robozinho fofinho. E ele ficava falando assim, mas você não gosta mais de mim? Você não me quer mais? Tipo, se fazendo de coitadinho. Então, logo no momento em que eu acordei, eu não tive interpretação, eu não sabia o que queria dizer. Mas como ela, apesar de não ir na igreja, assim, ela tem uma cabeça bem aberta. Então, eu conversei com ela, eu contei o sonho que eu tive com ela. E daí, ela que me deu a interpretação daquele sonho. Porque era uma situação que acontecia na vida dela, então ela já sabia o que significava. Então, eu creio que Deus ali deu uma interpretação pra ela e não pra mim. Então, o que ela me falou? Ela falou assim que ela teve um namorado, né, que ele morreu há muito tempo, só que ela acredita, né, no espiritismo, nessa questão do espiritismo, então ela falou assim, que de tempos em tempos aquele namorado visita ela, né, e deita na cama dela, e quando ela manda ele embora, ele fala assim que o único lugar que ele sente paz é ali com ela. Então, a gente que conhece a palavra, a gente sabe exatamente o que é, né, o que era, enfim, essa pessoa. Então faz todo sentido, né? Essa questão do sonho, de ser uma pessoa se fingindo de outra, de se fazendo de coitada, né? Mas eu não sabia dessa situação dela, portanto não tinha interpretação daquele sonho. Mas então a pessoa que apareceu no sonho, ela que deu ali uma chave pra gente interpretar o que estava acontecendo. Já teve algumas interpretações também que, por exemplo, em que uma pessoa que era liderança, né, sobre a minha vida, ela aparecia no sonho. E quer dizer que aquela pessoa era como se estivesse tipificando Deus, realmente, né? Então, assim, às vezes quando Deus ele quer falar comigo em sonho, ele não aparece de barba branca e vestido. Ele aparece como uma figura de autoridade sobre a minha vida. E da mesma forma, quando às vezes eu vejo Satanás no meu sonho, ele também não aparece de chifrinho, né? Muitas vezes o Senhor me mostra ele como se fosse um ladrão, né? Me mostra um ladrão roubando alguma coisa, um ladrão, né,
ou assaltando alguém, assaltando alguma coisa, para me mostrar que é um espírito maligno, para me mostrar que é Satanás, né? Não aparece, geralmente nos meus sonhos não aparece o rabinho, o chifrinho, né, um bichinho vermelho. Então eu queria orar por você para que o Senhor venha tá te dando essas interpretações mesmo que você tá precisando, tá bom? E muitas vezes Deus te dá um sonho agora e ele só vai te dar a interpretação algum tempo depois, porque ele não quer que a sua alma atrapalhe o entendimento daquele sonho. Certo? Então, eu queria orar por você agora nesse momento, tá? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor acompanhe, Deus, que o Senhor alcance cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa, Senhor, que tem tido sonhos que não sabe a interpretação, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha alcançar essa pessoa, que o Senhor venha dar a interpretação de cada sonho no momento certo, Deus, e que essas mensagens sejam entregues para a pessoa que é para ser entregue, e que o Senhor venha ativar, Senhor, esse dom de interpretação de sonhos na vida dos seus filhos, ó Pai, que filhos, Deus, aos quais o Senhor já tem entregue esses sonhos, ó Deus. Então, que na vida dos seus filhos, ó Pai, o Senhor venha estar ativando esse dom, em nome de Jesus, e que caia por terra também toda a confusão, ó Pai. É o que eu oro desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém, pessoal? Muito obrigado por vocês terem assistido. Se vocês têm gostado dos meus vídeos, eu peço que você ore por mim. Tá bom? Deus te abençoe e fique na paz.